No mundo em que vivemos, existem inúmeras culturas, tradições, costumes de origem pagã. No mundo em que vivemos, o número de imundície, o número de práticas abomináveis, ruins, que tem origem pagã, que tem traços de cerimônias e práticas satânicas e tem traços históricos, tem simbolismos que representam histórias, mitologias pagãs. Então, a gente vive em um mundo, como a própria Bíblia fala, um mundo que jaz do maligno. A gente vive em um mundo em que o maligno se apossou de muito das coisas que nós, a raça humana, pratica e faz. Eu vou falar das datas natalícias. O que é uma data natalícia? Data natalícia é um dia em que alguém nasce. Minha data natalícia é dia 1º de agosto. Existem pessoas que falam que a data natalícia é a data natalícia de Jesus é no dia 25 de dezembro. Então, a gente hoje tem a prática, o costume de comemorar datas natalícias das pessoas, data natalícia de Cristo. Porém, é sabido que muitos dos teólogos questionam essa data 25 de dezembro, essa data como sendo do dia do nascimento de Cristo. Teólogos contrapõem esse argumento e falam que não é quase impossível Cristo ter nascido no dia 25 de dezembro. Mas, por forças maiores, por tradições religiosas, colocaram 25 de dezembro. Eu vou citar aqui o que a Bíblia nos fala sobre dias natalícios. A Bíblia nos mostra lá em Gênesis 40, 20, uma cerimônia do faraó. A gente vê que faraós no passado, lá no Egito, comemoravam seus dias natalícios, comemoravam seus aniversários. E nesse acontecimento, destaco que o faraó manda executar um homem. A Bíblia também nos mostra, lá em Mateus 14,6, Herodes comemorando seu dia natalício, comemorando seu aniversário. E na mesma ocasião, Herodes manda matar João Batista, um profeta de Deus, um homem de Deus. A gente vê que nesses dias que é citado na Bíblia claramente, é o que a Bíblia nos cita claramente sobre esses dias natalícios, a gente vê sangue sendo derramado nesses dias. Não que o dia natalício, por conta desses acontecimentos de sangue ser derramado, se torna algo ruim.
A gente vê Faraó fazendo isso, a gente vê Herodes fazendo isso. São homens pagãos que praticavam essas coisas de comemorar seu dia em que nasceu, mas, porém, eu não vejo que seja um delito, seja algo de ruim para se praticar uma comemoração em tal data. Até porque as escrituras não condenam em nada, não fala nada de condenação quanto a isso. O grande problema que eu vejo nas comemorações natalícios é os simbolismos que às vezes essas comemorações passam. Os simbolismos que estão impregnados nessas celebrações, como é o caso do Natal, que está cheio de simbolismos esses que, se for pesquisado, se encontra várias histórias de paganismo, de histórias que esses símbolos estão ligados a deuses e estão ligados a práticas satânicas. Voltando para o nascimento de Cristo, como eu estou falando aí do dia natalício, do dia 25 de dezembro, como eu falei, não se sabe o dia que Jesus nasceu, como também não se sabe nem o ano em que ele nasceu. Acredita que ele nasceu entre o ano 5 ou 6 a.C. Pois lá nos evangelhos nos mostra bem isso, que Jesus nasce nos dias do rei Herodes. E o rei Herodes ele morreu em abril do ano 4 a.C. Então, Jesus nasceu antes do ano 4 a.C., é o que se sabe. A gente vê também no livro de Jó, talvez lá no começo do livro de Jó, uma referência de dia natalício em que Jó faz festa para seus filhos, talvez em dias natalícios deles. Então, não há erro, independente das manchas, das coisas ruins que dias natalício trouxe, como a morte de João Batista, independente dessas coisas ruins que esses dias trouxe, não há erro em fazer tal cerimônia, porque a Bíblia não condena, não tem nada falando de condenação quanto a isso, quanto a uma festa que você faça para você mesmo. Mas eu deixo aqui, eu deixo em destaque que o problema dessas festas é unicamente o simbolismo que elas passam. Se você tratar as questões simbólicas, se acabar com as questões simbólicas, não há problema nenhum. Então, o cristão ele tem que se defender, ele tem que ficar esperto quanto a essas questões simbólicas que muitas das práticas carrega com ela. Então, o cristão tem que aprender a negar, a não praticar, a não fazer essas simbologias em que muita das coisas está ligado, né? Porque essas simbologias, essas coisas simbólicas, só o que faz é nos afastar de Deus. E quanto a esse se aproximar de Deus, fazer
cerimônias, práticas que Deus se agrade, eu vejo uma cultura para nós que a gente não seguiu. Eu vejo práticas que nós não praticamos, que nós cristãos era para ter resgatado aquilo que os judeus fazem, que são cerimônias que está descrito lá na Bíblia, cerimônias que está descrito no Torá, que está descrito na lei mosaica. Tem muitas cerimônias lá da lei mosaica que a gente não pratica, que a gente não observa. Essas cerimônias era para ser observada, era para ser praticada, eram as festas que o cristão hoje era para ter. Vocês imaginam quão bonito seria se nós cristãos praticássemos, observássemos dias e festas que estão descritas lá na Bíblia, lá nos primeiros livros, lá na lei mosaica, na lei de Moisés. Vocês imaginam o quanto Deus se agradaria se Ele visse a gente se esforçando para observar esses dias, essas cerimônias que foram do agrado de Deus, que Deus mesmo nos passou. Deus nos deu um calendário. Se a gente ver, Deus, quando dá aos seus escolhidos uma vida, um meio em que esteja com ele passa também um calendário de festas, um calendário de dias consagrados para ele, um calendário de dias que são feriados, de descanso. E hoje a gente cristão, a gente vem seguindo não esses dias, mas dias em que igrejas, tradições impuseram para a gente, né? Hoje a gente tem um calendário de festas que não é festas dado por Deus. A gente tem um calendário de feriados que não é feriados dados por Deus. Mas eu sei que em meio a esse mundo em que a gente está em um mundo que se sobrepõe às práticas pagãs, se sobrepõe os desejos de não fazer o que é bom aos olhos de Deus. A gente vive nesse mundo, a gente vive nessa cultura e a gente sabe que a gente não conseguiria colocar os feriados, por exemplo, que está descrito lá no Velho Testamento. A gente não conseguiria, devido à cultura que se desenvolveu em nosso meio. Até porque tem feriados bem longos, mas a gente poderia observar esses dias e não que a gente fizesse esses feriados, mas que a gente pelo menos observasse, visse esses dias e fizesse desses dias o que a gente ainda consegue fazer. E a gente louvar nesses dias o que a gente pode ainda louvar, entendeu? Por exemplo, se chegasse a um dia de feriado, de festa, como é descrito lá no Velho Testamento, se reunisse uma congregação cristã e praticasse, celebrasse aquilo que ele pode. Se nesse dia ele não pode colocar feriado, que ele vá num horário de folga e se pratique algo referente a essa cerimônia, a essa festa. Que se fizesse pelo menos algo que deixasse a ser lembrado, que deixasse a ser praticado, entendeu? E a gente observa que quão lindo é essas cerimônias, que tem muitos ensinamentos de Deus no meio dessas cerimônias. E se praticando essas cerimônias de Deus, a gente aprende muito
dos ensinamentos que Deus nos passa no Velho Testamento. Então é essa a mensagem que eu tenho, uma mensagem que a gente se voltasse para as festas de Deus e a gente largasse essas festas pagãs. Amém.